Bom dia a todos, com muita alegria. Estamos hoje no capítulo 42 de Jó, uma saga de muito aprendizado, que mexeu muito com todos nós que estivemos aqui, alguns com mais frequência, outros com menos, mas cada um recebendo aquilo que era suficiente e necessário para o momento. Hoje, com muita alegria, a gente vai estar aqui no capítulo 42. E como sempre, ao longo das últimas 42 semanas, das últimas 42 segundas-feiras, nós vamos dar início a esse estudo com presença, com mente, corpo e espírito no mesmo lugar. Para isso a gente começa fazendo um momento de conexão, fechando os nossos olhos, confiando, descruzando as pernas, descruzando os braços, apoiando os isquios na cadeira, direcionando o topo da cabeça para o alto, sentindo a presença dos pés bem fixados no chão, nos conectando com o silêncio, com o barulho dos pássaros ao fundo, iniciando a nossa respiração profunda, calma, tranquila, presente. Inspirando o ar pelo nariz, contando até 3. Expirando o ar, contando até 6. Lentamente. Novamente, inspirando o ar, contando até 3, profundamente até as células mais longínquas. Prende o ar e expira, prestando atenção no caminho que o ar faz até ser liberado pelas suas narinas. Mais uma vez, inspira, expira. Com nossos olhos fechados, postura firme e serena, nós vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, pedindo sabedoria, guiança e proteção para esta manhã de hoje, para que esta sabedoria e guiança nos acompanhe ao longo da nossa semana, dos próximos dias. Hoje, em especial, nós agradecemos. Agradecemos por essa jornada de paciência, essa jornada de lapidação, essa jornada em que nós pudemos compreender um pouco mais sobre os desafios que a vida nos coloca e quais os aprendizados que nós podemos ter se estivermos abertos e confiantes, com a fé ativa, sem lutar e sem aceitar aquilo que através deles nós devemos aprender. Para hoje nós pedimos um coração moldável, um coração forte que resista às tentações, para que a cada resistência, a cada palavra, vontade de falar uma palavra de mau jeito, aquela vontade de não liberar o perdão, aquela vontade de blasfemar, de reclamar, que a cada tentação dessas resistidas, nós possamos sentir a força do nosso espírito, quanto ele se torna mais fortalecido, mais agradável aos olhos de Deus. Nessa jornada de Jó, à medida que o nosso espírito vai sendo fortalecido, leitura a leitura, semana a semana, nós chegamos até aqui agradecidos pelos frutos que colhemos. Alguns colhendo entendimento, outros paciência, outros alegria,
outros sabedoria, outros resignação, outros tolerância. Faça agora uma revisão no seu espírito, que você percebe que você colheu após os estudos e o entendimento da saga de Jó. Vamos agradecendo porque essa lição chegou até nós. Vamos agradecendo por estarmos abertos a receber. Vamos pedindo agora o fortalecimento para praticar, praticar tudo aquilo que aprendemos. Vá revisando as últimas semanas, revisando quais foram os desafios que mais mexeram com você. E vai percebendo agora, serenamente, as lições e as bênçãos ocultas por trás de cada um. E hoje nós vamos aqui fazer um dos agradecimentos mais difíceis. Mas a gente está pronto. Pronto para agradecer pelos desafios que recebemos. Prontos para agradecer pela força que tivemos, pela assistência, pelas palavras que chegaram, pelas pessoas que foram colocadas na nossa vida, sob a forma de anjos. E a partir dessas pequenas mensagens sutis, observe agora o carinho e cuidado de Deus, a presença dele viva, em cada detalhe, em cada minuto. Ele sempre esteve ao seu lado. E agora nós agradecemos pelos desafios e pela presença. Adicione a gratidão crescer no seu coração. E devagarinho, com essa gratidão cada vez mais presente, tomando conta de todo o seu corpo, você vai retornando para cá, sempre com aquele sorriso nos olhos, nos lábios, no rosto. Aquele sorriso que revela o seu melhor, aquele sorriso que ilumina onde quer que você passe. Com muita alegria hoje e também com bastante emoção, vou chamar a Carmen, que aceitou prontamente esse convite de encerrar esse ciclo de chá. Agradeço. Eu sim te agradeço Obrigada, muito desde já. Muito obrigada obrigada, por você estar aqui. obrigada mesmo. E vou chorar muito no meio do caminho. E eu peço desculpas já por isso. Obrigada pela sua confiança de hoje. Então, eu queria agradecer você pelo convite de participar nesse grupo e por todo o aprendizado e partilha que a gente teve ao longo dessa jornada. Porque partilhar situações e desafios, eles nos consolam pela semelhança, muitas vezes, e nos fortalecem pela disparidade. Porque quando são diferentes, nos dão esperança. Quando temos um exemplo real de superação e fé. Então eu oro para que Deus nos prepare nossos ouvidos e corações para que as suas palavras nos ensinem a praticar o que ele pregou. Porque ele é mestre, é pai, é irmão e se fez homem pequeno para que a gente acreditasse na sua grandeza através do exemplo. E é isso que eu peço hoje. Me perdoe.
Então, quando comecei a ler Jó, agora o capítulo 42, né? Falava que Jó respondeu e eu não entendi, né? O que que ele respondeu? E aí voltei no 41. E aí vi quando Deus falou para Jó: Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grandeza, da sua compostura. Ele, o mal, que foi transformado em animal para que a gente entendesse quão grande ele é e quão forte ele é. Ele vê tudo o que é alto, é rei sobre os filhos da soberba. Foi isso que Deus falou no 41, que foi tão bonito quando a gente viu semana passada. E aí Jó respondeu, em 42, Bem sei que tu podes, e que nenhum de teus propósitos pode ser impedido. E aí eu estudei, li bastante, ouvi bastante, e eu queria trazer um pouquinho do retrocesso, né? A história de Jó nos ensinou muitas coisas. E as situações, elas devem ser oportunidades para testar o nosso coração e nosso caráter, mas não o nosso julgamento, que o mal existe. Ele é forte, é assustador como um monstro, vai nos testar, principalmente se estivermos longe de Deus ou da sua luz, um Deus protetor. E se formos tão abençoados que, ao ameaçarmos a nossa paz, a gente tem que perceber quem está ameaçando. Se é um pai ou pessoas que nos desprezam e nos afligem. Que apesar de julgarmos o comportamento de Deus como se a gente fosse humano, né? A gente sempre pensa, ah, Deus vai fazer isso. Deus pensa aquilo, mas a gente está pensando como humano. Ele, na sua graça, ele não se importou com os questionamentos de Jó. Ele sabia que Jó era um filho humano que se entristeceu pelo julgamento daqueles que se diziam amigos e falavam em nome de Deus, nas suas interpretações, que também eram falhas. Deus conhece a intenção do nosso coração. Então, quando Jó sentiu raiva ou ficou indignado, Deus não se ofendeu com as suas indagações. Tampouco ele se impressionou com as referências ou as reverências, perdão, puramente rituais dos outros, que agiram sem misericórdia. O que ele valoriza, na minha interpretação humana também, é a verdade, a intenção do nosso coração, para que a gente seja um testemunho das suas palavras, porque não somos perfeitos, nós falhamos. Mas e quando os nossos filhos falham? A gente, como pai, a gente não perdoa, a gente não protege, a gente não está junto. Quem dirá um pai maravilhoso e misericordioso? Ele permite a correção, mas ele vai proteger. Não de forma irracional. Eu aprendi nesse texto que o nosso sofrimento, nossa conduta, nossas reações, a tristeza ou a alegria, eles são vistos e apontados por muitos. Eles serão julgados por aqueles que se sentem superiores. Mas vão ser poucos aqueles que vão estender as mãos para diminuir a angústia ou a dor. Mas tudo está sendo presenciado por Deus. Tudo. Ele me ensinou também que nem sempre os amigos vão falar a verdade. Ou o que é certo. Falam a verdade do que é deles. Eles vão interpretar, assim como nós, o sofrimento como uma punição, sem considerar que pode ser ação do inimigo, invisível, e que no capítulo 41 ele materializou para que a gente percebesse que a nossa luta não é só daquilo que a gente enxerga, mas muito do que enfrentamos é algo que a gente não compreende. Assim como Deus deu autoridade
no capítulo 42, para Jó orar pelos seus amigos, ele também nos fará intercessores daqueles que nos machucam, que nos acusam, e para que eles trilhem também o caminho da verdade. Deus não nos quer sós, ou somente com aqueles que nós amamos. Ele quer que todos os seus filhos estejam no caminho bom. Deus pediu a Jó que orasse pelos seus amigos, principalmente o Jofar, o Elifaz, Bildade, que a Mara já estava brava com eles, né? Para que eles fossem perdoados. Através da oração de Jó, daquele que eles tinham humilhado, Deus pediu então que ele orasse para que Deus tivesse misericórdia de cada um deles. E acredito que isso é exemplo para nós também. Deus não pediu que depois da oração eles caminhassem todos juntos, porque o perdão não quer dizer que a pessoa tem que estar presente, mas o perdão quer dizer que a gente tem que liberar a pessoa para seguir, para que a gente também possa seguir o nosso caminho sem mágoa no coração. Eu percebi que a transformação, ela aconteceu no meio do caos, porque Jó mudou a maneira de ver, a maneira de se comportar, não depois que ele foi limpo e restaurado, não, ele ainda estava moribundo, miserável, doente, mas ele foi transformado. A restauração dele veio depois da transformação, quando ele percebeu, como ele falou lá no versículo 1, que todos os planos de Deus não podem ser cancelados. Quando ele foi transformado pelo sofrimento, apesar de ter sido um homem muito bom, muito justo, mas ele também, muitas vezes, era soberbo, porque ele dava ofertas de animais, como dizia nos outros capítulos, antes dos seus filhos errarem, para que Deus se alegrasse dele. Então, apesar de bom, ele também fazia barganhas. E ele não sofreu por isso, mas ele sofreu exatamente por ser muito justo e acreditar que isso bastaria. A restauração da vida de Jó, ele se iniciou após a oração, quando eu li ali que ele fez a oração e Deus transformou a vida dele. Então, ele foi misericordioso com os amigos de Jó, pela oração dele, e quando Jó se derramou, quando Jó perdoou, ele viu a face de Deus. E ele falou que ele conhecia Deus através de palavras, de ouvir falar, mas que agora ele estava vendo a luz que estava iluminando o caminho dele e nunca tinha abandonado ele. Então, e Deus, naquele momento, honrou Jó, restaurando. Com certeza, ali, e aqui uma interpretação minha, a alegria não foi radiante, porque perder 10 filhos não deve ser fácil. Ficar com a carne cheia de feridas não deve ser fácil. As cicatrizes estavam ali, mas ele foi honrado. O milagre não foi restauração de bens, da saúde, da família, mas a transformação que fez com que Jó tivesse depois uma vida longa, e a qual ele teve mais 10 filhos. E desses 10 filhos, eu fui buscar, porque citava o nome das mulheres, o que é raro na Bíblia. Então, uma das mulheres se chamava Gemima, já deu o nome de Gemima, que quer dizer luz do dia, beleza do dia. Por certo, para se contrapor à escuridão do sofrimento que ele tinha vivido. A outra foi Késia. Késia era aroma de canela, também para
talvez se contrapor ao odor que ele sentia de si mesmo pelas suas feridas. E a outra, caramba, o que eu anotei aqui, que eram, dizia, olhos grandes, maquiados, com certeza para se contrapor, né? E para ver a abundância daquilo que estava acontecendo. E naquela época era comum que os nomes dos filhos tivessem esse significado. O significado de um milagre ou de um propósito, de algo que é por vir, o que aconteceu. Então, quando ele se entregou, ele percebeu a beleza que ele podia viver. E muitos de nós espera que Deus restaure tudo para que a gente se alegre. E Jó parou de lamentar no 42. Ele simplesmente reconheceu. E Jó, ele vivia com o que era comum a todos nós. Uma vez eu falei para vocês aqui que o meu marido sempre fala que saúde, trabalho, parecem que são direitos adquiridos nossos e a gente só percebe o quão importantes são o amor, a união, quando a gente perde. E Jó estava vivendo exatamente isso. Ele estava vivendo com o que era comum para nós. Bens, os filhos, a saúde, o reconhecimento. Mesmo antes dos seus filhos, né, pecarem, ele fazia ofertas. Ele tinha fé, ele era digno de admiração. Ele perdeu tudo que era ordinário e Deus fez ele viver o extraordinário depois. E o valor dele estava na integridade, diante de todas as provações, na fé inabalável, na comunhão e na intimidade que fez Deus se revelar a ele. E acima de tudo, nesse capítulo, eu aprendi que Deus é consolador e salvador. Ele não é um acusador. Ele salvou Jó, salvou seus amigos, restituiu a família, consolou através desses familiares que se aproximaram novamente. Portanto, quando a gente sente culpa de algo, culpados, nos acusamos, não é Deus que está falando conosco e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Deus é salvador e consolador e Ele não vai, e a despeito de qualquer coisa que os amigos de Jó falaram, Deus não acusou os amigos, ele simplesmente pediu que o Jó orasse por eles. Então, quando a gente se sentir assim, culpado, sem valor, não é Deus que a gente está ouvindo. A gente aprendeu que tem um inimigo que gosta de nos incomodar, através de Jó. Então, que a gente possa ter os ouvidos sensíveis a Deus. Nos responsabilizamos e Ele não nos tira a responsabilidade de algo, mas Ele não nos culpa, porque Ele conhece que a nossa limitação e a limitação do nosso entendimento, Ele está ali para nos proteger. Que a gente, ao longo de todos esses estudos, né, muitas foram as experiências, as palavras marcadas como na semana como confiança, como esperança, como fé, né? A minha palavra é resiliência ou pode ser perseverança, porque foi através da perseverança, diante de tudo que acontecia, que Jó viveu o extraordinário e que a gente possa viver o extraordinário também, que a gente possa perceber as cores que Deus pinta no dia, que nos faz alegrar com as pequenas coisas, que a gente possa ouvir os pássaros e a voz daqueles que a gente ama, porque estão ali do lado. E nós temos a audição intacta. Sentir que o aroma das flores, o perfume de quem está ao lado, da casa que temos, do abraço que a gente quer, do sol que aquece.
da chuva que brota o alimento. Que a gente veja todas essas pequenas coisas que a gente acha que é natural. Não, não são. São o extraordinário de Deus nas nossas vidas. E eu agradeço muito. E eu gostaria de fechar esse estudo, porque depois não vou conseguir falar, com a oração que Deus nos ensinou. E está em Mateus 6 de 9 a 13. E ela fala assim: Pai nosso, sim, somos irmãos. Sendo onipresente, o Senhor está no céu e ao nosso lado. Ao santificarmos o teu nome e aceitarmos a tua vontade aqui na terra, reina em nossas vidas, e que o pão de cada dia nos dá hoje, sabendo que o amanhã te pertence. Livra-nos do mal, nos ensina a perdoar quem nos ofende, assim como o Senhor nos perdoa as nossas falhas, e nos ensina a honrar o nome santificado de Jesus. Amém. Eu desejo a todos a alegria que eu sinto, a honra que eu sinto do fechamento desse capítulo hoje e a gratidão que vocês possam sentir, a minha gratidão por estarem aqui hoje e perceber o quanto eu aprendi através de vocês. Obrigada, Márcia. Encerrar a gravação, agradecendo imensamente a Deus por essa jornada, pela permissão, por permitir que a gente encerrasse esse ciclo de estudos de uma forma tão maravilhosa. Então, vou encerrar aqui a gravação. Muito obrigada por essa permissão divina, por essa graça.